Olá, muito bom dia a todos. Começando mais uma semana aqui na Focalize junto com vocês. Hoje para um chat position, né, olhando pelos gráficos semanais. A gente até consegue dessa forma ver uma visão mais abrangente aí do que está acontecendo no mercado e o que se esperar, né, não para os próximos dias, mas sim para as próximas semanas até. Então sempre uma visão importante do mercado da gente ter. E começar a semana então olhando dessa forma, né, pelos gráficos semanais, para a gente visualizar aí o que pode acontecer. Saudando aí o Celite, Investe Tudo, Mercador, Roberto, tem mais gente aí acompanhando, Maricho. Bom dia para vocês todos. Começando então pelo nosso Ibov, né, o nosso sempre início aqui pelo gráfico Ibov, semanal. Perdeu aqui a nossa LTA, né, que a gente também falou lá pelo gráfico diário, e fechou aqui próximo também da mínima, né, um fechamento mais baixo do que a mínima da semana anterior. E temos aqui então possibilidade iminente de teste no 62.800, onde temos a média aqui de 21 semanas. Então é de se aguardar esse teste, eu acho que ele vai ocorrer ainda nessa semana. Né? Para isso falta aqui 1,5%, então está bem próximo disso acontecer, né? E esperamos que pare por aí, né? Para quem mantém alguma expectativa ascendente, 62.800 teria que segurar, né, o nosso mercado. Caso contrário, 59.500 aqui poderia tocar, né? Estamos falando aí de uma queda de 6,5 daí. É possível, né? Mas a princípio esperamos que tente ao menos se segurar nos 62.800. Nosso índice futuro de hoje, dá uma olhadinha aqui pelo diário, no índice futuro, caindo 1,18%. Então já quase, o Ibov abrindo desse jeito, já quase atingiria lá a nossa região de suporte, né, da média de 21 semanas. Então vamos aguardar aí. O nosso índice futuro abriu em gap de baixo, inclusive, né, abrindo na mínima aqui, quase no patamar que está agora, abriu pelos 63 mil pontos exatos, né? Então a gente fica aguardando para ver se após aí as 10 horas, começo do mercado, o cenário ainda continua dessa forma. Então o mercador, a gente comentou antes futuro, o Roberto pede um comentário de Klabin e PDG. Dá uma olhada na Klabin. A Klabin, inclusive, é uma ação que a gente estava comprado aqui para position, né, Roberto? A gente comprou no rompimento do patamar de 8,61, fechou 10 centavos abaixo aqui na semana anterior, aí na sexta-feira. A gente comprou no rompimento deste candle aqui, né, no rompimento desta máxima a gente efetuou a entrada, porque foi um pullback aqui numa resistência rompida lá de janeiro, né, um topo formado no semanal. Fez o teste, montou candle de reversão, rompeu a máxima, né? Então a gente comprou nessa semana aí anterior em 8,61, alvos em 9,15 e 9,80, né? São dois alvos bem interessantes. Aqui o segundo chegando a ser um alvo de 14%, e nosso stop está em 8,16, né? Que é exatamente aqui a mínima dessa semana que passou. Então se perder essa mínima, o cenário fica um pouquinho mais ruim, né? Não se encaminha como a gente espera, e a gente segue então com a expectativa de que ela permaneça no rumo aí ascendente, né? Caso você queira fazer nova entrada, patamar aí de novo dos 8,61 pode proporcionar essa bela entrada aí, né? Se romper de novo, dá uma chance. Você disse também comprou. Então, Roberto, acredito que por enquanto estamos bem, né? Estamos posicionados aí num ativo que rompeu a máxima semanal na semana anterior. Esperamos que essa semana possa se encaminhar positivamente de novo, né? Caso contrário, estamos com stop aqui abaixo de 8,16. Bom dia para o Antônio. Tem então a pergunta de PDG do Roberto. PDG R3, suporte importante aqui no gráfico semanal, né, Roberto? Um suporte, agora a gente pode até falar quádrupla, né? Tirar esse canal aqui de alto que já não está mais válido.
Olha só aqui, ó. Teste lá em agosto do ano passado, uma agulhada numa semana aqui bem conturbada, né? Foram 2 semanas onde chegou a cair 30%. Depois disso recuperou, voltou a testar no final de setembro, recuperou de novo, voltou a testar em dezembro, voltou a subir e agora testando de novo, né? Então são 4 testes já nesse patamar. Te diria que um fechamento semanal abaixo de 5,80 seria muito negativo aqui para PDG. E inclusive a gente vê aqui, ó, resistência lá de 2009 também nesse patamar e quase um fundo em 2010 também. Então se perder esse patamar aqui, no mínimo eu acredito que venha testar 4,80. Isso aqui daria uma bela venda descoberta com objetivo de 16%. Então é ficar de olho, né? Perdendo a região de 5,80 no fechamento. O melhor seria aguardar o fechamento semanal, né? O fechamento da sexta-feira. Daria uma bela oportunidade aí de venda descoberta em PDG. O setor está bem fraco aí ultimamente. E testando suporte, né? Vamos ver se perder é venda descoberta, né? Sem maiores medos. Certo, Roberto? Sobre a Lelis, OGX e JBS do mercador, vamos dar uma olhadinha na Lelis. Cenário permanece altista, só semana passada ela não fez máxima, né? Ela já vem fazendo máxima 3 semanas seguidas. Semana passada não fez e fechou na mínima, né? Então a gente pode esperar para a Lelis um teste talvez por volta desse patamar aqui, nos 35,60. Daria uma queda aí de quase 5% nela. Então eu aguardaria um teste nesse patamar. Provavelmente a média também subindo essa semana um pouquinho vai coincidir com esse patamar aqui, né, por volta de 35,50, 35,60. E para nova entrada aqui eu aguardo um teste então nessa região. OGX perdeu um canal de alta aqui no fechamento da semana anterior, né? Perdeu também as médias de 21,55 dias, 21,55 semanas. E então o primeiro fechamento abaixo, né? Desde agosto do ano passado. Permaneceu aí seus 7, 8 meses operando dentro do canal. Semana passada perdeu e talvez um teste aqui em R$13 seja possível, né? Olhando pelo gráfico semanal. Temos essa linha aqui que toca lá no fundo do mês de dezembro, né? Um fundo importante, até demarcado aqui, que impulsionou um pivô de alta nela. E a princípio, né, testando uma região aqui intermediária de suporte, mas querendo perdê-la, né? Então eu acho que R$13 pode ser um teste aí no semanal que a OGX venha fazer. Voltando na Lelis, o Selite pede o suporte, né? Então eu comentei ali suporte 35,60 Selite. Acho que essa região ela pode vir buscar. Sobre o JBS do mercador. JBS está interessante, né, mercador? Fazendo um doji na semana anterior, quase um arame, né? Não dá para dizer que foi um arame porque não foi todo dentro do corpo do anterior. E respeitou principalmente a média de 9 semanas. É uma média que vai norteando aqui desde final de janeiro o movimento, né? Então, respeitando essa média, formando o doji, no rompimento semanal de 7,93 aciona a compra, né? A gente pode buscar aqui o objetivo no topo anterior, aqui 7%, por volta dos 8,45, né? Então, é um setup interessante para ficar de olho, um ativo que está tentando se manter na tendência de alta, ao menos de curto prazo, né? Vinha de uma tendência de baixa aqui, de um tempinho até longo, né? Permaneceu 2 anos nessa tendência e saiu aí por volta do final de 2011. Então já temos uma LTA no semanal aqui da JBS agora, inclusive uma LTA que está passando bem próxima aqui do preço atual. Então essa região é da média dos 9 e da LTA semanal, que está agora por volta de 7,40, 7,50, é importante, né, que não seja perdido para a gente manter uma expectativa para cima nela, né, e esperar aqui para uma entrada. Então, rompendo 7,92, a gente pode acionar a entrada, alvo lá nos 8,45 e até um segundo alvo esperando um pivô de alta, né, aproveitando essa tendência aqui da LTA.
Então eu colocaria um segundo alvo mais em cima, deixaria andar até quem sabe uns R$9. O Roberto disse que queria montar uma carteira até dezembro. O que poderia indicar? Roberto, eu tenho algumas preferências, né? Eu tenho preferência por pomo. Vamos tentar carregar, olha aqui, ó. Me diz que isso aqui não é bom, né? Pomo. Então é uma preferência que eu tenho, está acima de uma LTA. Pomo tem dado pouca chance de entrada, né? Acredito que um patamar aqui por volta de 9,30 seja interessante para uma entrada nela. Tem a Lelis, que a gente comentou antes, né? Se voltar aí para 35,60 também vale. Ambev é outro ativo aí que interessa, né? Só que o gráfico não está tão interessante para a gente entrar agora, né? Vamos ver se ela faz um recuo um pouquinho maior. Não me espantaria um recuo até R$ 53,90, R$54, né? Onde temos esse topo rompido lá de dezembro de 2011. E seria o pullback, né, clássico de mercado a ser feito. É um pullback grande? Né, dá um pullback de 12% na Ambev. É um pullback extremamente forçado para ela, né? Ela não costuma cair tanto. Se chegar próximo da média dos 9, eu já ligo meu radar, né, Roberto? Então, 59,80, R$60 já seria um patamar interessante. É ficar de olho, né? Deu o sinal de reversão, rompeu o máximo, dá para acionar uma entrada. Então, esses três papéis aí são interessantes. Uma visão até de um prazo assim maior, elétricas são interessantes também. Tem a Eletropaulo, que eu particularmente gosto, né? Um teste aqui por volta de 37,20 seria interessante para uma entrada nela. Um pullback nesse topo rompido. Está respeitando a média dos 9 semanas por enquanto. Então teria ainda para cair mais um pouquinho, né? Uns 2%. Então é outra que eu ficaria de olho. A princípio essas quatro. A gente tem a Klabin num cenário positivo também, né, para diversificar um pouquinho essa carteira. E se romper 8,61, eu acho que dá para botar ela na carteira também, aí até o final do ano. Acho que no mínimo ela pode buscar aí patamar próximo de 9,80. Ok, Roberto? IMCH para o mercador. IMCH pelo semanal está testando suporte. O mercador 16,60 é suporte nela, inclusive é média de 9 semanas, nessa nossa média vermelha. Rompimento aqui de 17,50 pode dar uma chance de entrada, né? O alvo não é tão bom aqui pelo semanal, mas um primeiro alvo então daria para botar em 18,45, né? Um segundo alvo eu tentaria deixar um pivô de alta aqui se formar, né? E a gente poderia ter uma bela movimentação aí para cima, né? Deixa eu traçar até o pivô aqui para ver onde é que ele, qual é o patamar de preço que ele buscaria, né? Tem 20,10 em 61,8 e 22,32 lá em 100%. Então após o rompimento desse topo daria ainda um upside de 21%. Então o que eu espero, o que eu faria, né? Eu aguardo o rompimento deste topo aqui. Então, rompimento de 18,50 eu acionaria uma entrada com alvo lá inicial em 20,10 e final em 22,30. Essa seria a minha estratégia. Se você for um pouco mais agressivo, compra no rompimento da semana anterior, aqui 17,50, com alvos talvez também, né, 20,10, 22,32, mas aí eu acho que um alvo inicial em 18,50, né, já para alijar o risco, eu daria um alvo de 5,5, já seria interessante. Então tem essas duas alternativas de trade, né? Dois trades pelo semanal, e basta você escolher essa forma aí de operar nelas, né? Se é mais agressivo ou mais conservador. Sobre a Ambev a gente comentou, né? Acabamos de comentar aí. Acho que ela pode fazer um recuozinho aí nos próximos dias, talvez até R$ 59,80, R$ 60 reais, ou 54, né? Eu esperaria para fazer uma compra, e aí sim uma bela compra. A Ambev a R$ 54 reais daria uma bela compra. Falando da 4, né, Ambev 4, talvez aqui 71,80, né, ela possa buscar, fez um candle parecido com a Ambev 3 também, está acima de uma LTA, né, então testou um patamar aqui que
Se perdido, acho que 71,80 é a realidade nela, né? Talvez 67, 66,80, que na média de 21 semanas e nesse topo anterior também é um patamar possível dela vir buscar, né? Daria uma queda de 9%. Então a Ambev 4 compra em 67, né, nesse suporte, ou em 71,80 na média das 9 semanas. Okay? MMX. Pelo semanal e pelo diário, muito feia a MMX aqui, Roberto. Inclusive, acionamos uma venda descoberta nela na sexta em 8,79. Acho que ela ainda pode dar chance de vender descoberto hoje. Isso pelo gráfico semanal e pelo diário, né? Os dois gráficos bem ruins aqui para ela. Mas o gráfico semanal ela estava testando várias mínimas aqui no patamar de 8,80 e na semana que passou que fechou em 8,75. Então temos um cenário negativo para ela. Acho que 8,35 ela pode buscar sem maiores problemas, né? Daria um 5% de queda. E por volta desse alvo aí é o nosso alvo da operação do diário, né? 8,45 é o alvo do diário, pelo semanal até 8,35 daria para tentar. Ok? Então é venda de MMX, diário e semanal, só ver se tem para alugar lá e tocar a venda descoberto nela, né? Tem que aproveitar esse movimento aí. O Felipe, bom dia aí Felipe, pede um comentário de Pomo e JHSF. Pomo, excelente, né? Ascendente, para cima, up, tudo que a gente pode dizer aqui para cima, né? Temos pivô de alta, temos já passado aqui do 100%, temos último alvo lá em 11,55, né? Último alvo aqui pelo gráfico semanal. A gente tem alvo em 8,45, 8,50 aqui pela nossa operação de position aqui na Focalize. Então já está quase atingindo, já bateu o patamar de R$10 aqui na semana anterior. Chegou a 10,19 na máxima. E a gente espera então em 10,45 para encerrar essa bela operação que a gente fez aqui na Pomo, né? A gente comprou nesse candle aqui. Já estamos com o segundo alvo aí de 19%. Então tem tudo para dar certo, esperamos que continue assim. Para quem quer entrar agora, onde é que seria um patamar ideal para compra? Eu acho que no patamar aqui dos 9,40, 9,30, né? São várias máximas aqui formadas, as 2 semanas aqui que passaram, né, antes da anterior. Tivemos também um topinho aqui formado, né, onde formou esse pivô de alta. Então, por volta dos 9,15 até 9,40, eu diria, é um patamar interessante para a entrada. Acho que ela pode testar esse patamar e continuar para cima, né, só dando mesmo a chance aí da gente comprar um pouquinho mais barato. Então, seria uma compra aqui entre 9,15 e 9,40. É um preço interessante a ser pago aí por Pomo. E o Felipe pergunta também por JHSF. JHSF há 2 semanas aqui formando cana de reversão, né, Felipe? Mas em nenhuma delas conseguindo rompimento. Se tivermos aqui ultrapassagem do 6,10, muito importante, né, esse patamar aqui. Então, acima de 6,10 eu estou entrando. Alvo, talvez inicial aqui em 6,40, né, nessas máximas aqui anteriores. E um secundário, a gente pode tentar ver se tem alguma resistência semanal. Né, olha aqui, tem uma lá em R$7, um topo formado em 2008, lá antes da crise. Então, R$7 seria o alvo principal para o movimento da JHSF. Ela está tentando se manter acima, né? Semana passada ela trabalhou contra o Ibov, fechando uma alta de 1%. Nosso Ibov, para ter uma ideia, fechou com queda de 1,27%. Então a JHSF rompendo 6,10, eu acho que R$7 seria um alvo aqui bem improvável para ela. Então dá para ficar de olho, rompendo 6,10, alvo em 7. E o stop até não tá tão caro, né? Um stop abaixo aqui da mínima dessa semana que passou, ela botar um stop de 5% e o alvo é 15, né? Então 3-1, realmente vale ficar de olho nessa operação aí. Use Minas e Anhanguera, o mercador pede. Use Minas, testando média de 21 aqui, mercador.
testando já essa média há cerca aí de 50 dias, né? Isso dá 50 dias úteis, dá 10 semanas, né? Então já está há 10 semanas testando uma região aqui lateral. Para compra, se romper a máxima na semana que passou, que eu acredito que não será tão fácil, daria para tentar uma entrada com alvo de 7%, né, nesse topinho anterior. E se perdida essa mínima aqui, da semana anterior, não essa semana que passou, da semana anterior ainda eu marcaria, né, 11,76. Se perder esse patamar aqui, dá para acionar uma bela venda descoberta nos Minas. Eu acho que ela tem tudo para tocar daí essa região aqui embaixo em R$10. Né? Acho que é um patamar de preço aí até redondo, né? Simbólico para que ela possa atingir. Ela já atingiu esse patamar aqui em agosto, outubro e dezembro do ano passado. E nada por enquanto impede que ela possa atingir. Né? Por enquanto está segurando na média de 21, está respeitando essa região aqui como suporte. Mas se perdido 11,70, eu acho que venda descoberta é o cenário mais favorável para a gente tentar uma operação na Uzi Minas, né? Acho que R$10 é um alvo aqui a ser encontrado, então se perdido essa mínima. Sobre a Anhanguera, a Edu. A Anhanguera, cenário invertido, né? Rompendo topo aqui na semana passada, formando pivô de alta. Pelo semanal a gente encontra resistência na região de 26,74, quase bateu isso, e temos ainda 31,20. Então temos cenário mais interessante para cima na Anhanguera do que todos os outros ativos aí que a gente viu durante o chat, né? Formação de pivô de alta na semana anterior agora, 24,30 foi o rompimento, já rompeu média 55 e tem tudo aqui para buscar no mínimo 26,74, né? Subir mais 5% e quem sabe ainda 31,20 lá na última projeção. Ok? O Felipe disse que esqueceu a acumulação e distribuição, Felipe. Vamos dar uma olhada aqui. Tá num nível extremamente interessante, ó, Felipe. Tá nível máximo histórico, né? Os dois indicadores. Então, isso mostrando que a procura tá interessante, né? O pessoal não tá tendo muito volume, principalmente em dias de queda, né? O principal indicador que esse oscilador aí avalia, né? Então a procura a gente pode dizer que está interessante. Então, Felipe, rompendo aqui 6,12 eu acho que já fica interessante, né? Se fechar um candle diário aqui acima dessa região, acho que dá para a gente tentar uma compra aí na JHSF, né? E eu acho que ela vai mais do que esse topo aqui pelos indicadores que a gente está vendo, né? Acho que R$7 aí é uma realidade a ser encontrada pela JHSF, certo? Próxima pergunta, temos Ultrapar e Souza Cruz do Selit, suporte e valor para a entrada. Vamos dar uma olhadinha na Ultrapar. Ultrapar é outra lá, Roberto, que eu indicaria para carteira de longo prazo. Não esqueci dela antes. Essa aqui é indiscutível aí para cima. É uma empresa redondinha, lucros constantes, margens de lucro constantes e aumentando, né? Então não tem por que ela parar de subir, né? Inclusive semana passada subiu 1,25 contra uma queda de quase 1,25 aí do Ibov. Então essa é outra aí para colocar na carteira de longo prazo ou até o final do ano, né? Essa é uma ação tipo Ambev. Suporte e entrada. Suporte, ela já testou 3 semanas aqui o patamar de R$40, né? Eu acredito que até aqui, quem sabe, 39,40 ela pode tocar, né? Que são tentativa aqui de uma lateralidade que ela estava fazendo, né? Tocou há 4 semanas aqui nessa região e é para onde a média de 9 semanas aqui está se encaminhando. Então talvez na semana encoste por aqui. Então 39,40 acho que é um patamar aqui interessante para a entrada, viu, Selit? E Souza Cruz. Souza Cruz está quase rompendo aqui uma resistência, né, nos 28,50. Essa é mais uma aí para o Roberto pensar para a carteira de médio e longo prazo, né? Se romper 28,50 aqui em fechamento
semanal ou até diário, dá pra botar, né? Rompendo 28,50, dá pra tentar uma compra. E alvo aqui, ó, 32,87. Eu acho que nem precisa um primeiro alvo em 30,46. Acho que ela vai lá e vai subir aí seus 15%. Então 32,87 seria o alvo após rompimento dos 28,50. Certo? Tá tentando formar pivô de alta, já tentou aqui na semana anterior, né? E nessa última também, só não conseguiu fazer nova máxima. Então teve uma leve queda, até com volume abaixo da média. Olha essa alta, essa tentativa aqui de rompimento, como foi com mais volume. Então ela está se preparando, é só ficar aí na observação, né? E se romper 28,50 dá para tentar uma compra tranquila aí na Souza Cross. Sobre Marfrig, uma pergunta aí do Antônio, só um pedido de comentário aí na verdade. Marfrig, por fechamento, também montou um pivô, né? A gente pode buscar aí alvo para ela, desconsiderando essa agulhada para pegar o fechamento. Vamos tentar tirar essa linha daqui, pegando esse patamar aqui de máximas, né? 3 máximas que ela montou. 13,20 seria o alvo aqui para ela, Antônio. Acho que ela pode vir buscar isso aí, daria mais 8%. O que eu gostaria de ter visto era um volume um pouquinho maior nessa semana que passou, né? Por ser uma semana com fechamento superior às demais. Então não teve o volume que eu esperava. Então isso pode dificultar um pouquinho ela buscar os 13,20, né? Mas pela figura, pelo fechamento aqui quase na máxima semanal, eu acho que é provável até que ela busque, né? Mas não colocaria todas as minhas fichas pelo volume ter sido muito fraco nessa semana anterior. O Celite pergunta de Hype HGTX, suporte entrada também. Hype, vamos ver o suporte da Hipermarcas. Na verdade está no suporte, né, Celite? Está nessa LTA aqui que a gente tem traçada nela. Vou tirar essas outras linhas aqui para ficar mais fácil de identificar. Ela tem esse suporte aqui na LTA, né, que nesse momento é bem na mínima da semana que passou aqui nos 12,35. E temos também média dos 9 em 12,13. Então, se ela mantiver acima desse patamar aqui de LTA, é interessante. E o que eu estou aguardando e que eu já até tenho traçado aqui é um triângulo ascendente. O rompimento de 13,25 aqui para cima aciona uma bela entrada pelo semanal. E eu acho que daí sim ela busca 17,80. Olha aqui alvo interessante aqui, ó, 34% para cima. Então, rompimento de 13,25 na hipermarca seria importantíssimo, né? Eu tô aguardando. Deixa eu até ativar o alarme aqui. Então, rompimento de 13,25 na hipermarcas é compra, né? Um fechamento diário acima dessa região. Rompe também a média de 55, que agora está operando abaixo. Então, o rompimento de 13,25 é compra, alvo lá nos 17,80, 34% acima, né? Talvez alguns até queiram liquidar a parte ou totalidade antes. Eu acho que tem gás para buscar 17,80 se fizer esse rompimento, certo? Então é ficar bem de olho nela. Eu acho que pode dar uma chance bem interessante aí. E a HGTX, essa também tentando romper, né? A gente tem essas ações aí bem fortes e principalmente contra o Ibov. São empresas muito boas e que a procura está sendo interessante, por isso elas nem caem, né? Quando o Ibov está lá agonizando, né? Perdeu 64 mil aí nosso Ibov, e esses ativos aí testando topo. E no caso da HGTX, topo histórico, né? Então, rompimento aqui de R$50 na HGTX é um rompimento interessante. Ela nunca teve operando acima desse patamar, né? Nem no intraday de nenhum dia. Então, acima de R$50, a HGTX é compra, excelente. Se quer pegar ela um pouquinho mais embaixo, talvez ela tenha um suporte aqui nos 46,70, patamar que ela está testando aqui de lateralidade, que pode dar uma chance também de entrada, né? Daria uma compra 6% mais barata aqui do que o topo que ela estaria para romper. Então, ou em 46,60 tentando pegar suporte,
ou rompimento de 50 é compra na HGTX. É só esperar que ela toque aqui uma das extremidades. O Douglas Patrese, bom dia Douglas. PDG para entrada. PDG a gente comentou perto do início aí, Douglas. Por enquanto, nenhuma possibilidade de entrada, né? A não ser que você queira fazer uma operação bem agressiva aqui, tentando adivinhar que ela vai parar nesse suporte. Tá testando 5,90 aí já, vários pregões, 5,80, 5,90. Então, enquanto se mantiver acima disso, mantém a expectativa para cima. Mas perdendo isso é venda descoberta descarada, né? Com alvo aqui na região dos 4,80. Então, uma venda descoberta eu preferiria fazer aqui na PDG com alvo 16% abaixo. Então, só estou aguardando que ela perca esse 5,80 no fechamento, principalmente fechamento semanal. O mercador pede BRIN3. Testando média de 21 na semana anterior, aqui o mercador tentou até uma reversão, fechando no meio do candle aqui, não foi um candle de reversão. Rompimento dessa máxima dá para pensar numa entrada, só o alvo aqui não é daqueles, né? Não é daqueles alvos lá de position que a gente está acostumado, seria um alvo de 4,5, então talvez uma operação um pouquinho mais curta, né? No caso da BRIN3, é BR Insurance. O Felipe agradece um comentário. O mercador pede Amar 3. Marisa fez nova mínima aqui na semana anterior, né, testando o patamar aqui dos 23 como suporte. Tem média de 9 semanas também nessa região. Então, testando essa região aqui dá pra gente pensar numa compra, né? Só aguardar o movimento que ela faria. Olha aqui como o topo anterior aqui, e agora que o mercado abriu, a média já foi para 23,19. Então esse é o suporte atual dela. Ela poderia cair aqui ainda mais uns 3,5%, 3,65%. Semana anterior uma coisa interessante foi que ela caiu sem muito volume. Olha como o volume foi abaixo da média, diferente das duas semanas anteriores de alta, onde tivemos volume acima da média. Então tivemos semana passada um volume abaixo e testando 23,19 com volume abaixo de novo. Dá para até pensar numa compra imediata, né? Sem precisar rompimento de resistência. Então seria uma compra de suporte mesmo, então em 23,19. O Roberto, o mercador, pede uma olhadinha lá no índice futuro, né? O Roberto comenta menos 1,26, até um pouquinho mais, menos 1,29 agora, né? Operando aí no cenário vermelho, enquanto o nosso Ibov vai abrindo. Deixou um gap para trás. Índice futuro tem região aqui de suporte por volta de 62 mil pontos, né? Uma pontuação até redonda também. Então 62 mil seria um cenário aqui para o nosso índice futuro buscar, né? Dá 1.000 pontos abaixo. E no nosso Ibov, né? Abertura também em queda, 0,47, talvez até aumente um pouquinho aí nos próximos minutos, né? Temos alguns ativos que não abriram ainda. E temos aí o patamar então semanal dos 62.900, 62.800 a ser testado, né? Já está aqui querendo formar nova mínima no semanal. Se perder os 63.383 formaria essa nova mínima, né? Está muito próximo disso. Ó, acabou de formar nova mínima. Então 62.900 por enquanto é a média semanal. Pode operar durante a semana abaixo disso, né? Não teria muitos problemas. E a gente tem que ficar aguardando para o final da semana, aí, quinta, sexta-feira, o desfecho, né? Ver se vai conseguir recuperar essa média, que eu acho que vai ser perdida aí durante a semana. E ver se vai então formar algum cano de reversão, né? Que a gente possa pensar em operar comprado, né? Por enquanto, acho que essa média vai ser perdida, ela já está quase sendo testada. E eu fico aí na espera do desfecho da semana, né? Se quinta ou sexta recupera esse patamar aí para a gente ter uma expectativa melhor, né, para cima. O mercador pede GSHP, dá uma olhadinha na GSHP 3, semanal
tem várias semanas aqui operando lá por outubro até dezembro em 12,20 e voltou de novo para esse patamar agora, né? Tinha rompido, voltou, fez pullback e agora está operando de novo nessa lateralidade. Então aqui o mercador é aguardar o rompimento 16,20 em fechamento semanal. Antes disso eu acho meio complicado de tentar uma entrada na GSHP3. Selic, que é o alvo da Renner. Vamos dar uma olhadinha então no alvo da Renner. 66,20 é o alvo da Renner aí, Selic. Acho que pode bater, se não perder 62,80, né? Se perder essa região, dá até uma chance de venda descoberta aí para quem gosta de operar na venda, com alvo em 60. Então perdeu 62,80 semanal, venda com alvo lá em 60, né? 4% não é um alvo daqueles, né, de position, seria até uma pressão de swing trade. Então, para baixo eu fico de olho em 62,80, se perder dá para acionar uma venda e dá para estopar nossa posição. E para cima o alvo é 66,20. Gerdau, Antônio pede, claro que podemos dar uma olhadinha aqui, Antônio. Gerdau tá interessante, né, Antônio? Testando média de 21 e 55 semanas, né? Apesar de ter perdido a CLTA que a gente tinha aqui, tá testando uma região de suporte. Se segurar por aí, romper a máxima na semana posterior, né, na outra semana que está por vir, a gente pode tentar uma compra com alvo de 11% do topo anterior, né? Então, por enquanto a gente fica observando um teste de suporte que ela está fazendo e a gente fica de olho nessa semana. Ainda não compramos nessa semana pelo gráfico semanal. A gente fica de olho e na semana que vem, rompimento da máxima, a gente pode tentar essa entrada, né? Isso se mantiver acima aqui das médias, né? Se perder essas médias, aí eu acho que os 16 aqui podem ser tranquilamente testados nessa LTA que vem desde agosto de 2011. Então está passando hoje por 16. Se perder os 16,80 aí, que é as médias, acho que tem um teste a ser feito aqui a 5% abaixo em 16 redondo. O Maier, bom dia aí, Maier. Tempinho que tu não participava aí com a gente. Pede uma análise de Bradesco para a futura entrada. Vamos dar uma olhadinha em Bradesco, então. Bradesco também, assim como o Gerdau, próximo de um suporte, né? Tem um suporte aí na média de 55 semanas, exatamente em 30,15, né? Essa linha aqui que a gente pode traçar. E tem a média, né, juntamente trabalhando com esse fundo anterior. Então são dois patamares interessantes. Provavelmente ela teste essa região aqui na semana, né? Já está aqui a 20 centavos disso, 1% faltando. E testando isso, né, inclusive na mínima semanal que pode romper, né, pode operar abaixo. Mas assim como no Ibov, eu espero que no final da semana, aí, por quinta ou sexta-feira, ela possa pegar uma reversão e operar acima de 30,15. Né? Daí darei uma chance aqui para uma entrada nela, formarei um canal de reversão e a gente marca a máxima. Então, a princípio é deixar testar 30,15, né, o suporte aqui semanal. Se você quer tentar uma compra arriscada para tentar alguma coisa, né, talvez metade do lote que você está destinado a comprar de Bradesco. Se perder em fechamento 30,15 já estoparia. E para comprar o restante, ou para comprar a totalidade, né, se você for mais conservador, eu aguardo o rompimento dessa semana atual. Então a compra seria na outra semana aí que está por vir. Certo? Então não temos mais perguntas. Se tivermos mais alguma questão, eu peço que coloquem lá no fórum. Temos o mercado aí já abrindo, na nossa Ibov operando no dia de hoje com 1,5 já de queda, testando aquela média semanal lá de 21 semanas. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar e o desfecho dessa semana, né? Provavelmente quinta ou sexta-feira a gente tem um cenário mais consistente para a gente dar uma olhada, né? Para ver se vai terminar a semana acima dos 62.800 ou se vai ficar abaixo e vai realmente testar lá os 59.500, que seria o objetivo do movimento, certo? Então eu agradeço a todos aí que estiveram participando, excelente chat aí nessa manhã de segunda-feira para começar bem a semana. Então meu abraço a todos. Se quiserem postar mais dúvidas lá no fórum, estou à disposição, chat ao vivo também para os clientes.
e estamos aí então para auxiliar a todos no que for possível. Então um abraço, a gente se vê aí nos próximos pontos de contato da Focaliza.